Amados, na última lição nós vimos lá em Mateus 24, no Sermão do Monte das Oliveiras, a carga que estava no coração de Jesus, né, em querer preparar os discípulos para tudo que nós devemos passar. Nós vimos como ele nos advertiu diversas vezes sobre o engano, a vinda de falsos cristos, falsos profetas, que fariam grandes sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas também nós vimos os diversos sinais citados por Jesus. Muitos deles já vêm ocorrendo ao longo dos anos, né? Que são sinais atuais e progressivos. Outros ainda não aconteceram e serão marcantes, únicos, como nós falamos na semana passada. O Benito bem demonstrou que Jesus mencionou 6 momentos nos passando uma cronologia, uma sequência de acontecimentos. Então, ele falou, ainda não é o fim, princípio das dores, a grande tribulação, os sinais no sol, na lua, nas estrelas, o sinal do Filho do Homem e a reunião dos escolhidos. Nós cremos, amados, que esses 4 últimos momentos, eles acontecerão num tempo, assim, relativamente curto. E por que nós sabemos disso, que vai ser um tempo curto? Por causa de uma profecia escrita por Daniel sobre um período de 70 semanas. Nossa, mas as pessoas falam tanto sobre essas 70 semanas. Afinal, qual a importância dessa profecia? Nesta live, você vai saber a importância dela e como ela está ligada aos momentos que Jesus mencionou lá em Mateus 24. E muitos também dizem que está faltando apenas uma semana e que ela corresponde a 7 anos. Por que 7 anos? Você sabe por que 7 anos? O Benito, se o Senhor permitir, vai nos mostrar daqui a pouco, né, como que nós chegamos a essa conclusão de que são 7 anos essa semana. Amados, é muito importante conhecermos as profecias que dizem respeito aos fatos que ainda vão acontecer, ao fim dos tempos. Quanto mais você conhecer, quanto mais você entender, mais vigilante você vai estar. É importante você entender e também compartilhar com outros que ainda não entendem, que ainda não sabem, para que toda a igreja possa desfrutar dessa bênção que o Senhor está nos dando. Mostrar a eles que os desinteressados poderão ser enganados, porque eles não estão atentos a todas as advertências que Jesus tem feito. Se interessar, conhecer o que vai acontecer, faz parte da nossa preparação para nos encontrarmos com o nosso amado Senhor. Antes do Benito explicar sobre as 70 semanas, é essencial que você entenda que em muitas profecias existem um efeito que nós chamamos de efeito montanha. Gil, que efeito é isso? O que é isso, efeito montanha? O que significa isso? Você já ouviu falar? O Marcos vai explicar para nós já sobre isso daí. É fundamental conhecer esse efeito. Depois que você entender e conseguir identificar esse efeito montanha, as profecias, elas vão ficar mais fáceis de serem entendidas. Então, fique conosco, tá? Se tiver dúvidas, poste aí no chat, coloque aí sua participação, né? Vamos
dar mais vida cada vez a essa participação no chat, para que muitos irmãos possam ficar sabendo que as suas perguntas talvez sejam também as deles, então eles também vão estar sabendo as respostas que a gente, porventura, vai dar aí, tá bom? Então, vamos saber, o que é isso, né? Efeito montanha. Marcos, o que é isso, efeito montanha nas profecias? Diga para nós aí. Bom, Gil, queridos irmãos, isso é simplesmente uma expressão que é um carimbo que a gente deu para um fenômeno que é muito comum nas profecias. E é muito simples, como vocês vão poder ver aqui com a gente. Quando a gente fala de efeito montanha, a gente está falando daquele fenômeno de que muitas vezes a profecia, no meio da profecia, ela salta no tempo, né? E como isso ocorre em muitas profecias, alguns acham que, por causa disso, as profecias são incompreensíveis, são confusas. Mas se você assim descobre que existe isso e que isso é normal dentro do ensino hebraico, dentro da cultura hebraica e dentro dos ensinamentos dos profetas, você vai se sentir muito mais capacitado para entender essas profecias, né? A gente pode começar tentando mostrar para vocês aqui numa imagem. Olha aqui, ó, parece alguém que está olhando através de um binóculo, né? Ele está olhando o pico de algumas montanhas e está vendo lá duas bandeirolas em cima de um pico de montanha lá. Aquelas duas bandeirolas parecem que estão muito próximas. Veja essa outra imagem, que também é uma imagem diferente, mas também mostra essa posição de um observador que agora você está vendo, ó, como as bandeirolas aparecem bem próximas uma da outra. Mas há uma outra imagem que vai te ajudar a entender. Olha só essas bandeirolas que não estão próximas. Do ponto de vista do observador, elas parecem que estão próximas, mas quando você vai ver, entre as duas montanhas há um vale, e essas duas bandeirolas estão bastante distantes, né? Isso é uma tentativa de mostrar de uma forma gráfica para vocês o que ocorre nessas profecias. São verdadeiros saltos no tempo que estão dentro das profecias. Um exemplo bem clássico disso está numa profecia dada por Jesus em João, capítulo 5. Vejam só que Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Vejam que essa expressão, vem a hora, dá uma impressão que o que Jesus vai dizer agora vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Não é? Vem a hora em que todos se acham no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não dá essa impressão que tudo vai acontecer ao mesmo tempo? Mas quando nós vamos a Apocalipse, em capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao 7, vocês vão ver aqui, olha essa gravura, como o ponto de vista daquele que está profetizando, ele fala como se as duas coisas fossem simultâneas. Mas hoje, que nós temos Apocalipse, você sabe que entre o primeiro evento da ressurreição da vida e o segundo evento da ressurreição do juízo, em Apocalipse, Jesus mesmo revela que há um período de 1000 anos entre um e o outro. Esse é o que nós estamos aqui chamando de efeito montanha. Um outro exemplo muito claro, que vocês conhecem bem essa palavra, está em Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 31. Está aí, inclusive, com um destaque a segunda parte. Leiam comigo, vocês vão ver agora como a profecia forma um conjunto. Você pode pensar que é tudo ao mesmo tempo, mas, na verdade,
A parte que não está em destaque já se cumpriu, a outra parte ainda não se cumpriu. Diz assim: e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso já se cumpriu, nós sabemos que se cumpriu, está registrado lá em Atos capítulo 2. Mas olha a sequência da profecia, aquilo que ainda não se cumpriu. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aqui nós vemos esse mesmo efeito. Se no primeiro exemplo que nós demos lá da profecia de Jesus, tem um período de 1000 anos entre um evento e outro, aqui nessa profecia, nós vemos que entre o primeiro evento e hoje já passaram quase 2000 anos. Em mais 10 ou 12 anos se completam 2000 anos. Ou seja, aqui acontece o efeito montanha, aqui acontece esse salto na profecia. Tá? Então, você vai ver que Pedro, quando cita a profecia de Joel, você vê lá em Atos 2 que ele cita a profecia inteira. Eu imagino que o Pedro nem sabia se o restante da profecia estava para se cumprir logo ou não. Eu penso que a expectativa deles era que tudo se cumprisse de imediato. Né? A importância de você entender isso é porque isso ocorre nessa profecia das 70 semanas de Daniel. É conhecida como 70 semanas de Daniel. E é sobre essa profecia que o Benito, então, vai procurar explicar para vocês. E, amados, é importante para você entender. Benito, Deus te abençoe aí, querido. Hoje a gente vai para um livro diferente. O livro de Daniel, ele é importante, interessantíssimo, mas alguns não gostam muito dele por causa de algumas figuras estranhas, algumas visões que Daniel teve, mas há profecias muito importantes. No livro de Daniel, há 166 predições a respeito do futuro, desde a época de Daniel. A gente até pensou em fazer uma das transmissões sobre essas profecias e outras que se cumprem nas Escrituras, porque isto nos enche de fé e ânimo por ver a soberania do Senhor na história. Mas como ia fugir um pouco do foco, a gente resolveu não mencionar. Mas quero animar os irmãos a lerem e se aplicarem e estudarem as profecias no livro de Daniel, como vamos fazer hoje com uma delas. Então, vamos lá, irmãos. A profecia das 70 semanas está lá em Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27. Nesse estudo, nós vamos responder a 8 perguntas, procurando ir esmiuçando cada parte dessa profecia. Então, a gente vai continuar buscando ser muito simples, para que seja acessível a todos os irmãos. Então, vamos ler, então, Daniel 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. A primeira pergunta que a gente quer responder, irmãos, é: a quem se refere essa visão? Então, é muito simples. O início do versículo já responde. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esta visão se refere sobre o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Essa profecia, a gente vai estudá-la agora,
anuncia fatos que vão ocorrer durante esse período de 70 semanas e ao final das 70 semanas. Não vamos comentar agora essas 6 afirmações que a gente leu no versículo 24, porque a gente vai comentar esse versículo 24 no final da profecia, nós vamos voltar a ele. Então, a primeira pergunta, a quem se refere? Ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Segunda pergunta, o que são essas semanas, essas 70 semanas? A palavra semana que aparece aí é uma palavra hebraica, eu vou dizer ela assim, Shabuá, ou Shabuá, não me arrisco a dizer a pronúncia correta, que significa um grupo de 7, ou um sétuplo. Podem ser um grupo de 7 dias ou de 7 anos. Por exemplo, em Levítico 25, o Senhor diz assim, ó, contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. A gente vê que nesse texto a palavra semana significa um grupo de 7 anos. Então, no nosso texto, em Daniel 9, também a palavra semana, também você vai ver que ela se refere a um grupo de 7 anos. Outra evidência que nos leva a saber disso que a gente vai ver depois, que o texto que a gente vai ler fala que na metade da semana o sacrifício diário cessará. E depois diz que depois disso ainda faltarão 1.290 dias, que são mais ou menos 3 anos e meio. Então, essa é mais uma evidência de que se metade da semana são 3 anos e meio, cada semana aqui nesta profecia são 7 anos. Então, assim, para vocês visualizarem, resumindo, o que são essas 70 semanas? Uma semana, ou uma Shabuá, é um grupo de 7. Uma semana, 7 anos. 70 semanas vezes 7 anos são 490 anos. Então, irmãos, esta profecia, ela se refere a um período de 490 anos na história, que virá aqui depois desse tempo de Daniel. Tá bem? Então, esta é a segunda pergunta. A terceira pergunta. Quando se inicia essa contagem dos 490 anos? Então, vamos ler o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós vamos tomar apenas essa primeira parte do versículo. Desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. Meus irmãos, essa palavrinha desde nos indica quando é que começa essa contagem das 70 semanas. Então, a contagem se inicia na ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando foi essa ordem? Quando foi isso que aconteceu? Desculpe. Naquele momento da profecia, irmãos, Jerusalém estava em ruínas. Daniel estava na Babilônia, cativo. Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, por permissão do Senhor, é claro, como juízos por causa da infidelidade de Judá. Só que depois que caiu o Império Babilônico, veio o Império Persa, e o Senhor, novamente soberano sobre os reis, moveu esses reis persas a permitirem a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Então, houve, na verdade, 4 decretos de reis persas, que a gente encontra nas Escrituras,
no livro de Crônicas, no livro de Esdras e no livro de Neemias, ordenando restaurações em Jerusalém. Então, diz assim, desde a saída da ordem para restaurar, a gente toma o quarto decreto, a quarta ordem. Por quê? Porque esta quarta ordem é que propriamente a cidade e os muros foram reedificados. Os primeiros decretos foram mais direcionados à restauração do templo. Esse decreto, que foi dado pelo rei Artaxerxes, vocês lembram? No início do livro de Neemias, Neemias aparece triste, o rei pergunta o que era, e Neemias lhe fala que Jerusalém estava em ruínas. E o rei lhe permite voltar a Jerusalém e coordenar uma reconstrução dos muros e de parte da cidade. Isso ocorreu no ano 20º do rei Artaxerxes. Você põe isso na história, e isto ocorreu no ano 445 a.C. Então, irmãos, quando se inicia essa contagem das 70 semanas? Se inicia quando saiu essa ordem, em 445 a.C. Estão entendendo? Então, há um período de anos e que se iniciam com a ordem para restaurar Jerusalém nessa data. Vamos à quarta pergunta. O que ocorrerá no primeiro período desses 70, nas primeiras 69 semanas dessa profecia? Vamos ler novamente o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, a gente aqui, irmãos, percebe que estas 7 semanas e 62 semanas são uma primeira etapa da profecia, que somam 69 semanas. Desculpem estas contas, mas isto ajuda a gente a compreender e gerar fé no nosso coração. A gente já viu que cada semana são 7 anos, então nós temos que 69 semanas vezes 7 anos são 483 anos. Então, como está aí nesse slide, desde a ordem para restaurar Jerusalém e edificar Jerusalém, as primeiras 69 semanas virão, e o que acontecerá? Diz o texto, Jerusalém será reedificada e virá ungido. Então, vamos para a quinta pergunta. E depois da semana 69, da 69ª semana, o que ocorrerá? Vamos então para o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Vamos ler apenas até aqui. Lembrando, eram 7 semanas mais 62, e aqui diz assim, depois das 62, então quer dizer, depois das 7 mais 62, das 69, o que ocorrerá? A profecia declara que o ungido será morto. Vamos ver isto aqui agora, novamente, mais cuidadosamente. A profecia declara que haverá uma ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem aconteceu no ano 445 a.C. Se passariam 483 anos, 69 semanas, e o ungido será morto. E foi isso que aconteceu, irmãos. Para os mais preciosistas, esses 483 anos são num calendário judaico. Se você precisa converter para o nosso calendário, que se chama gregoriano, e precisa se fazer um ajuste, dá 476 anos. Então,
Irmãos, isto é dos momentos aqui que mais me gera fé e ânimo. Que espantoso é o que tem aqui. Daniel, a profecia esta ele recebeu 538 anos antes de Cristo. No primeiro ano, ele diz lá, no primeiro ano de Dario. 93 anos antes da reconstrução de Jerusalém, e se cumpriu a primeira parte. E mais de 500 anos antes, Daniel anuncia que o ungido viria, seria morto 483 anos depois do início da reconstrução. E a exatidão com que se cumpriu isto. Irmãos, nosso Deus tem toda a agenda do universo em sua mão e está cumprindo toda a sua vontade. Quando o rei Artaxerxes deu uma ordem para a reconstrução, ele nem imaginava, mas ele, no ano exato, estava dando a ordem para que Jerusalém fosse reconstruída. E quando Jesus foi morto, os judeus que o entregaram, os soldados romanos que o colocaram na cruz, não sabiam que estavam cumprindo com precisão os planos do Senhor. Jesus não morreu somente no ano exato da profecia. Ele morreu no mês exato, no dia exato, na hora exata. Jesus morreu no dia que o cordeiro da Páscoa deveria ser sacrificado, no mês de Nissan, primeiro do ano para os judeus, no 14º dia, às 15 horas. Jesus morre no ano, no mês, no dia e na hora exata. Quem há de duvidar que o nosso Deus está cumprindo seus planos? E se ele fez até hoje, o restante dos anos futuros, temos a garantia de que se cumprirão com a mais absoluta precisão até o fim. Então, vamos ver. Até aqui, esta profecia representa as primeiras 69 semanas. Mas e a 70ª semana? Quando ocorrerá? Vamos seguir o texto, então. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Prestem atenção nessa expressão, e já não estará. E percebam a mudança aqui de linguagem e de descrição. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui, irmãos, a gente vê acontecer aquilo que Marcos estava falando de um efeito montanha nesta profecia. O profeta vem descrevendo os acontecimentos e as semanas, e a partir daqui, entre as semanas 69 e as 70, a gente percebe que há uma lacuna, há um intervalo de tempo. Percebam aquela expressão, e já, quando está falando do ungido, diz que o ungido já não estará. Ali, essa expressão, ela vem exatamente depois que fala que o ungido será morto. Então, na morte do ungido, logo em seguida, ele já não estará. A gente não pode deixar de juntar isto com aquele momento, 2 dias antes da morte de Jesus, em Mateus 23, que Jesus diz assim para os judeus: desde agora não me vereis. Desde agora não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E antes Jesus disse que o reino seria dado a um outro povo.
Ali a gente tem chamado aquilo de uma interrupção temporária do trato do Senhor com Israel, até que eles venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E isto coincide exatamente com este efeito montanha aqui nesta profecia. O Senhor ali, como esta profecia é a respeito do povo de Israel, então aqui há uma interrupção, um intervalo de tempo. E a 70ª semana será no futuro. Então, as primeiras 69 semanas foram desde a reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido. E ali há uma pausa e essa profecia continuará se cumprindo a última semana que falta no futuro, que é o período da manifestação do anticristo. Aí vocês percebam que no texto que nós lemos, começa a falar de um príncipe que há de vir, que fará uma aliança com muitos. Isto claramente se refere à manifestação dele. Então, vamos para a 7ª pergunta, então. O que ocorrerá, então, durante essa 70ª semana? Ela, como a gente disse, é propriamente esse período de manifestação do anticristo. Vamos ler novamente agora o versículo 26 e 27. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, vamos fazer aqui um resumo do que o texto diz e do que ocorrerá. A duração dessa semana e desse período de manifestação do anticristo será de uma semana, ou seja, 7 anos. Diz que no início da semana, desses 7 anos, ele fará aliança com muitos. São muitas nações. Na metade dos 7 anos, isto é, 3 anos e meio, ele diz: fará cessar o sacrifício. Essa metade dos 3 anos e meio, como vocês estão vendo aí, é justamente esse momento do abominável da desolação de que falou Daniel. Em Daniel, no capítulo 11, ele usa a expressão que esse homem estabelecerá a abominação desoladora. Haverá uma profanação do templo, irmãos. Ele vai fazer cessar o sacrifício, o templo judaico, o templo lá em Jerusalém. Por isso, cremos que vai ser necessário que esse templo volte a ser construído e volte a haver o sacrifício diário em Jerusalém. E esse homem, o anticristo, ele vai fazer cessar esse sacrifício lá. E Paulo diz que ele vai se assentar no templo, vai profaná-lo como se ele fosse o próprio Deus. E o versículo 26 diz que depois ele destruirá a cidade e o santuário. Então, esse momento, irmãos, do abominável da desolação, a metade dos 7 anos, é exatamente o momento que Jesus cita em seu ensino em Mateus 24, que nós falamos, que é o início da grande tribulação. Esse é o momento que Jerusalém vai ser sitiada. Os primeiros 3 anos e meio desse homem, a gente pode não perceber bem o que aconteceu. Por quê? Porque vão ser alianças políticas, talvez inicialmente até sutis, que não sejam conhecidas. Agora, na metade desses 7 anos, aí sim vai ocorrer esse primeiro sinal marcante, que é Jerusalém sitiada, o sacrifício do templo cessar, o templo ser profanado
e iniciar-se uma violentíssima perseguição aos judeus e à igreja, né? Então, no capítulo 7, na verdade, Daniel menciona este homem mais 3 vezes, no capítulo 7, no 11, no 12, e no capítulo 7, Daniel diz que os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo também se refere a 3 anos e meio, indicando mais uma vez que o Senhor permitirá que os santos estejam durante a tribulação e sejam martirizados por esse homem. Eu digo esse homem, na verdade, ele nas Escrituras, ele tem vários nomes. Aqui em Daniel, ele aparece como o príncipe que há de vir, aqui nesta profecia. Ele aparece como um homem vil. Aparece também um rei de feroz catadura. Catadura é rosto, semblante, um semblante feroz. Paulo se refere a esse homem como homem da iniquidade. João se refere a ele como anticristo. E em Apocalipse ele aparece como a besta, a primeira besta. Então, há muitos nomes para se referir a ele. Mas, por fim, ainda não. A profecia declara que ele agirá até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Irmãos, na verdade, o Senhor virá e quando Jesus voltar, como sabemos, ele o destruirá a este homem. Então, irmãos, por fim, vamos à última pergunta. Vamos voltar ao versículo 24, que a gente passou muito rápido no início, porque ali diz o que ocorrerá ao final da 70ª semana. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A gente não vai entrar em detalhes sobre esses acontecimentos, mas, por enquanto, a gente quer dizer apenas que essas 6 expressões se referem basicamente a 2 eventos que ocorrerão ao final desses 7 anos, ao final da manifestação do anticristo, quando Jesus vier. O primeiro evento são essas primeiras 3 expressões: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Está falando de quem? Está falando do povo de Israel. Haverá, irmãos, no fim, uma ação do Espírito Santo sobre Israel, produzindo conversão e restauração em massa de muita gente naquele povo. Então, esta é uma das promessas do Senhor. A outra, irmãos, é as 3 outras expressões, assim, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Essas 3 expressões, irmãos, se referem ao reinado de Jesus, ao reinado do Messias, que virá e reinará por 1000 anos ao final. Então, irmãos, isto é o que ocorrerá ao final dos 70 semanas, da 70ª semana. Então, vamos fazer um resumo geral das 70 semanas. Uma parte das 70 semanas, então, já ocorreu. As primeiras 69 semanas ocorreram desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus. Depois das 69, a gente viu que ocorre um efeito montanha, um intervalo de tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos, nesse momento, no meio desse intervalo de tempo. E a última semana está, então, no futuro. Serão os 7 anos
de manifestação do anticristo, divididos em 3 anos e meio, e na metade ocorre o abominável da desolação. E, ao final, ocorrerá a conversão, restauração de Israel e o reinado de Jesus. E, para encerrar, irmãos, como a gente prometeu, a gente vai procurar encaixar cada uma das demais textos, vamos encaixar com o ensino de Jesus, aqueles 6 momentos que a gente viu na semana passada. Inclusive, irmãos, eu recomendo, quem não viu, é um texto importante, a gente recomenda que os irmãos assistam a live da semana passada e tenham na mente, até assistam mais de uma vez, para ter na mente com clareza, estarem bem catequizados a respeito desses 6 momentos e sinais que Jesus traz em Mateus 24. Então, vamos ver aí. Os 6 momentos eram: ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, poderes nos céus abalados, sinal do Filho do Homem e a reunião dos escolhidos. Como isso se encaixa? Em algum momento, irmãos, do meio ali do princípio das dores, se iniciarão os 7 anos de manifestação do anticristo. Inicialmente, como eu disse, alianças políticas discretas. Na metade dos 7 anos, vai ocorrer o princípio das dores, o abominável da desolação e o início... na metade vai ocorrer o abominável da desolação e o início da grande tribulação. Então, a partir daí, vão ocorrer esses 4 eventos. Nessa segunda metade, nesses 3 anos e meio, ao longo deles, vão ocorrer esses 4 eventos que Jesus mencionou. Vai ocorrer a grande tribulação, vai ocorrer esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu abalados, vai ocorrer o sinal do Filho do Homem e vai ocorrer o arrebatamento. Aleluia! E, por fim, a gente não colocou aí, mas, como a gente viu na profecia, por fim, Jesus vem, destrói o anticristo e estabelece seu reinado de 1000 anos. Aleluia! O Senhor está cumprindo o seu propósito. Ele é o Senhor da história, irmãos. E o fará até o fim. É isso. Ó. Desculpa se a gente não conseguiu ser mais sucinto, mas é que a gente quis explicar bem. Viu? Então, Marcos, está com você. Melhor que isso, impossível, Benito. Tá ótimo, muito obrigado, querido. Eu queria dizer uma coisinha a mais antes de nós terminarmos a lição e partirmos para as perguntas, para responder as perguntas. É o seguinte, talvez algum de vocês esteja se perguntando assim, mas não disseram que era uma coisa simples, que a gente ia entender fácil, agora tem datas, tem cálculos matemáticos, tem nome de imperador, Artaxerxes, não sei o que mais. Veja bem, eu queria te ajudar a entender como é simples mesmo. Te dizendo uma coisa assim, muitas dessas coisas, datas, nome de imperador, nós não sabemos de memória. Eu até hoje não sei de memória quando é que foi a tal do negócio lá do Artaxerxes, né? E não precisa saber. Você tem notas, você toma suas notas. Se você precisar, você pesquisa suas notas. O que você precisa saber é simples demais. Tem uma profecia que fala de 490 anos. 483 anos se cumpriram de forma detalhada e depois interrompeu-se a profecia. Nós estamos naquele período que é um efeito montanha. Estão faltando 7 anos do cumprimento completo da profecia, e isso está no futuro. E assim, mesmo os que discutem e têm discordâncias a respeito do quando, como vai ser esses 7 anos, todos eles concordam que estão faltando 7 anos que estão pela frente. Você gravando isso, você já tem o principal. Se você precisar aclaramento, estude, revise a lição e você vai cada vez ter mais convicção de que tudo é muito, muito simples.
Então vamos lá, vamos passar para as perguntas, Jean? Vamos colocar aí, isso lá, muito bom. Primeira pergunta, você sabe o que é efeito montanha na profecia? Já conseguiu identificar esse efeito em alguma profecia? Vamos ver a segunda. Quantas semanas já se cumpriram e quantas faltam se cumprir? Terceira, com o cumprimento integral das 70 semanas, ocorrerão 2 eventos importantes. Você sabe dizer quais são? Muito bem. Então, essas eram as perguntas que nós queremos deixar aí para vocês estarem meditando, compartilhando nos grupos, nos vínculos aí de relacionamentos, né? Abordando esse tema todo que é muito importante a gente saber, porque vocês viram, o Benito fez lá, né, uma comparação com o que Jesus falou e colocou todos aqueles ingredientes dentro dessa semana que está faltando, né?